Olá, que bom estar com você em mais esse momento. Com o entendimento de que a vida completa começa no nosso viver natural e humano, vamos pensar no local para onde Cristo foi, o qual será o nosso destino final? Pouco antes de partir, ele estava junto com os seus discípulos e ele disse assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Você já parou para pensar no céu como esse destino final? Fique junto comigo até o fim desse vídeo para compreendermos em definitivo os detalhes. Sabe, detalhes desse local que é fantástico, preparado por Cristo para o nosso viver. No início dessa palavra que acabamos de ler, Jesus afirma: não fique aflito. Percebemos aqui que os que estavam com ele, olhando bem o texto, naquele momento, os que estavam com ele passavam pela angústia da separação, pela perca da presença. Provavelmente você já viveu uma coisa no sentido da aflição desse tipo. Aflição, ou dor, ou separação é muito ruim. Por nós mesmos, nunca passaríamos por isso. Porém, essa é uma etapa que acontecerá no viver nosso natural e humano. A qualquer momento podemos ser surpreendidos, por isso temos que estar prontos. Vamos caminhar nessa preparação agora. Se você tem dúvida do seu destino, do seu viver natural, fique tranquilo, pois o local eterno Jesus já preparou lá na casa do Pai. Se existe em você um temor diante dessas circunstâncias, Jesus deixa bem claro: não fique aflito. Casa do Pai, céu ou paraíso, o que de fato significa? Ou ainda como podemos chegar nesse local? Pouco antes de morrer, lá na cruz, naquele momento, depois desse encontro que ele teve com os discípulos, ele foi entregue para ser morto. Naquele momento de sofrimento, Jesus estava ali e disse: hoje você estará comigo no paraíso. Você crê de fato, meu querido, minha querida, nessa palavra dita por Jesus entre dois malfeitores? Ele falou para um deles que disse para que ele lembrasse dele quando entrasse no reino. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você crê nessa palavra? Ou você tem ainda um entendimento por um conhecimento natural na doutrina que ele ensina que você vai para o céu? Mas antes você vai cair no sono profundo e vai ficar em transe num momento até o abrir dos olhos, e nesse momento todos estarão juntos, e só nesse instante é que você entra no céu? Queridos, todos nós estamos no caminho. Só existem duas alternativas nesse caminhar: com Deus ou sem Deus. Por onde você está indo? Ou seja, qual o destino, com ou sem Deus? A palavra de Jesus diz: não fique aflito. Ela é bem direta para nós entendermos. Apesar das dificuldades que temos, ele estava na caminhada, estava caminhando, inclusive naquele momento dessas palavras, num dilema grande no seu viver, a morte, mas ele foi convicto da vitória. E nós temos que caminhar com fé. As dificuldades do viver natural não vão deixar de existir, porém continue firme na palavra. E aí ele diz: creia em Deus, creia também em mim. Jesus é a palavra e não podemos deixar nos desviar do foco. Temos que permanecer ligados, meu querido, minha querida. Permita-me fugir um pouco do texto para lhe mostrar algo muito importante nesse sentido. No Salmo 142, nós lemos algo especial. O salmista diz assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Leia depois esse salmo todo, o relato todo do salmo. É importante refletir nele como todo. Mas pense comigo, o salmista suplica e em sua fé se fortalece. Ele não se entrega como vítima diante de uma vida que ele via vivendo, ou seja, pelas circunstâncias do que ele estava passando. Leia o texto todo que você vai entender depois o sofrimento dele. Por isso ele, num certo momento, ele diz assim: olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude.
Eu e você sabemos bem que no viver nosso humano temos dificuldades, né? Teremos decepções, angústias, mas esse salmista ele estava clamando a Deus, mesmo diante de uma situação que ele não via ninguém que o ajudasse, e da mesma forma nós precisamos seguir em frente na fé, buscando a Deus. A palavra de Jesus, conforme nós estamos meditando, é bem clara, ele diz, creia em Deus e creia também em mim. Nós temos que nos firmar nele. Jesus sempre estará do nosso lado. Está complicado, meu querido, minha querida? Olha o túmulo de Cristo vazio. Ele venceu a morte. É na hora da angústia que surge em nós, no nosso sentimento, sabe? Aquela situação do que é o coitadinho, ou seja, do coitado ou do quebrantado. A pessoa cheia de si logo vem à tona, né? E na situação se mostra como tal. No entanto, lá no interior de tal pessoa, o seu mundo desaba e ela descobre que ela não é nada. O quebrantado, no entanto, chega-se diante do Senhor com o coração ardente em fé, pois na casa do Pai há muitos quartos. Você entende dessa forma? Você entende dessa maneira? Ou você ainda se acha porque você é tão bom, você acha que vai por si mesmo construir a sua morada lá no céu? Jesus tem poder de vencer a morte. Ele venceu a morte. Ele deixou isso bem claro quando ele disse, tudo está completado, tudo está consumado. A vitória, né, ele conquistou naquele grito lá na cruz, tudo está consumado. Do mais profundo do abismo, Cristo saiu e venceu a morte. As pessoas têm medo do desconhecido, mas na verdade é que não precisamos temer. Jesus venceu por nós, ele venceu o mundo. Ele tornou-se vitorioso sobre a morte e nos deu a esperança de uma nova vida completa ao seu lado. Não tenha receios. A morte não é o ponto final, mas sim o começo de uma nova vida. É nova jornada no céu e viveremos em paz e em felicidade plena. A fé é a chave para vivermos na presença de Deus. Vivamos nessa certeza, meu querido, minha querida. Nesse viver, precisamos seguir o exemplo do Cristo. Ele viveu no seu dia a dia, sabe, dedicando o seu viver para todos, com amor, graça, bondade. Sigamos da mesma forma o seu exemplo, devemos ir no mesmo direcionar, sabe? Ele ama incondicionalmente e vai receber você de braços abertos lá no céu, no paraíso. Portanto, não tenha medo, tenha esperança e confie no seu amor. Ele preparou o caminho, um lugar especial para cada um de nós lá no céu. Com Jesus, o Cristo, em nosso viver, sabe, nesse mundo cheio de incertezas, de medo, sigamos na nossa jornada rumo ao paraíso. Nos apeguemos na promessa da paz e das alegrias eternas no céu. Confiemos plenamente em Jesus, pois Ele, sabe, Ele pagou o preço total por nós, foi de uma vez por toda. Tudo está consumado. Meu querido, minha querida, não deixe que o seu medo, né, impeça de ver, de contemplar a beleza do viver no céu. Apegue-se tão somente no amor do Cristo e siga no seu viver do dia a dia convicto da sua chegada também lá no paraíso por conta daquilo que Ele fez em nosso favor. Embarque em um viver nessa jornada rumo a Deus com ânimo. Por isso ele diz exatamente isso, não fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para você. É muito importante nós termos isso bem claro no nosso entendimento e na nossa mente podemos nos alimentar de tais afirmações. É muito importante isso para que nós possamos enfrentar as situações da vida. Por isso ele diz, no mundo
tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Agora me fale, meu querido, você tem essa convicção de chegar nos céus por meio de Cristo? Qual o seu sentimento? É um sentimento de paz em meio às aflições? Me fale aqui nos comentários. Eu quero orar por você, eu quero poder colocar diante de Deus a sua vida. Se você se ligar, ou seja, se você estiver com o seu pensamento e o seu direcionamento em sintonia com Deus, eu tenho falado muito sobre isso. É o segredo para, sabe, nesse mundo de aflição, é estarmos em sintonia com Deus. Então siga dessa forma. E também compartilhe, né? Deixe o seu legal aqui embaixo. É um ato simples. Quando a gente faz isso, a gente consegue impulsionar essa mensagem para que alcance outras pessoas. E até o nosso próximo encontro, no normal, sábado que vem, ou no novo dia extra, a qualquer momento. Tchau, meus queridos.